Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, vamos iniciar nossa meditação ao Evangelho com a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho fala aos discípulos sobre a sua morte e ressurreição. E os discípulos ficam muito tristes porque ainda eles não compreenderam na totalidade que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Eles acreditam, mas a fé deles ainda é fraca. E o nosso Senhor, ele nos dá vários ensinamentos neste Evangelho. Ele paga o imposto cobrado no templo. Não era o dízimo, era uma taxa para a manutenção do templo. E ele, o dono do templo, sendo Deus, não arrogou para si esta condição divina. E ele se coloca humildemente na mesma posição que Pedro e paga. E nos ensina que nós cristãos devemos contribuir com a manutenção da casa de Deus, da igreja, e cumprir com as nossas obrigações sociais de forma honesta. E Jesus diz que os filhos são livres. E que liberdade é esta, meus irmãos? Essa liberdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu com a sua morte e ressurreição. Ele pagou o preço das nossas iniquidades. Fomos libertados da escravidão do pecado, do demônio e da condenação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nos diz: Foste comprado por um grande preço. Ou seja, meus irmãos, fomos lavados pelo sangue preciosíssimo do Cordeiro. E nessa liberdade de filhos e filhas de Deus, devemos renunciar a tudo que nos afasta de Deus. Como nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E essa liberdade de filhos e filhas é nos doar o reino de Deus sem reservas, sem calcular, sendo capazes de amar. E a nossa dívida diante de Deus é o amor ágape, que nos torna cada vez mais filhos, cada vez mais próximo, cada vez mais dócil, mais abertos à graça de Deus. E o nosso Senhor também neste Evangelho nos ensina que cristão vive pela providência divina. Isso não quer dizer que vamos ser passivos, que não vamos trabalhar, não vamos estudar. Não é isso. Mas em tudo na nossa vida apresentarmos diante de Deus, confiarmos em Deus. Pedro, obediente a Jesus, foi buscar no fruto do seu trabalho
a moeda para o pagamento da taxa no templo. E o milagre aconteceu. E assim, diante de nossas necessidades e dificuldades, devemos apresentar tudo diante de Deus e confiarmos em Deus, confiar na sua divina providência. E hoje a Igreja Católica recorda a memória do mártir São Maximiliano Maria Kolbe. Seu apostolado foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra impressa e falada. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi preso 2 vezes e na última, em 1941, foi enviado para o campo de concentração. E para salvar um pai de família da morte, que em voz alta começou a chorar que tinha mulher e filhos, o padre Kolbe, prisioneiro de número 16.670, solicitou ir no lugar deste pai de família. O padre e mais 9 ficaram numa cela escura e úmida, sem comida, para morrer de fome e sede. E após 2 semanas, sobreviviam o padre e mais 2. Então foram mortos com a injeção venenosa, em 14 de agosto de 1941. Oração do dia. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhante ao vosso Filho até a morte. Deus nos abençoe. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também